Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel. Para você que me acompanha, eu acredito que você já sabe quem eu sou. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema, vamos dizer assim, uma ajuda. Eu vi muitas pessoas comentando nesse canal aqui, pedindo ajuda sobre a oração, né? Como orar, como fazer para orar. Embora seja uma coisa que já está na palavra, né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina através da oração do Pai Nosso como que nós devemos orar. Eu acredito que eu te dando uma dica, que eu vou falar sobre pautas de oração aqui, acredito que isso aqui vai te ajudar a ser mais efetivo na tua oração. Mas primeiramente eu quero começar aqui explicando sobre a oração do Pai Nosso. Tem muitas pessoas que desconhecem a oração do Pai Nosso. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém. Você vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas também que precisam desses ensinamentos, dessas informações para crescer na presença de Deus, tá bom? Então deixa o teu like e compartilha esse vídeo. Primeiramente eu quero começar explicando para você sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida, como muitas pessoas pensam. Por exemplo, tem muitas pessoas que quando vão dormir, normalmente eles fazem isso. Quando eles vão dormir, aí eles dobram o joelho, aí eles começam. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí vão dormir. Eles recitam essa oração, repetem essa oração, achando que Jesus estava ensinando um mantra, né? Porque praticamente a maioria das pessoas usam a oração do Pai Nosso desse jeito. Repetem ela e repetem, ficam repetindo. A mesma coisa eles fazem com o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E outras partes da Escritura, eles repetem como se fosse um mantra. E o que Jesus estava querendo ensinar na oração do Pai Nosso não era isso. Não era para você pegar essa frase e ficar repetindo. Dentro da oração do Pai Nosso, e daqui a pouco eu vou passar sobre as pautas de oração, que é o tema que eu quero falar com você hoje. Muitas pessoas não entendem que a oração do Pai Nosso, ela não é para ser repetida, mas dentro da oração do Pai Nosso está ali colocado, vamos dizer assim, tópicos que devem conter na tua oração. Aqui eu quero explicar rapidamente, eu tenho uma série nesse canal que eu falo sobre isso, sobre a oração do Pai Nosso, onde eu vou abordando cada parte da oração do Pai Nosso. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui para você acessar essa playlist, e você vai conseguir entender um pouco mais profundo sobre isso. Mas passando uma pincelada por cima, explicando sobre a oração do Pai Nosso, vamos analisar ela aqui, ó. Jesus ele começa assim, ó: vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu. Beleza. O que Jesus quer ensinar com essa parte, Pai Nosso que está no céu? Jesus ele está estabelecendo o alvo da tua oração. O alvo da tua oração é o Pai. Então tu vai orar ao Pai. Toda oração é ao Pai, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a gente lendo a Escritura, a gente sabe que a gente vai ao Pai por meio de Cristo. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu vou conceder. Porque Cristo é o caminho, é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Eu acredito que você que é cristão já sabe disso. Então, quando Jesus fala Pai Nosso que está no céu, ele está falando do alvo. A tua oração ela tem um alvo. Qual é o alvo? Deus, o Pai. Não que eu não possa orar ao Filho, não que eu não possa orar ao Espírito. Mas Cristo ele veio à Terra e morreu para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Por exemplo, em João 17, Jesus vai dizer assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus, o Pai, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então Jesus Cristo ele vem para fazer uma conexão entre nós e o Pai, entre as pessoas que estavam perdidas e Deus. Então Jesus começa: Pai nosso que estás no céu. O alvo da tua oração é o Pai. Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Jesus aqui está falando sobre a santidade, ou seja, glorificar a Deus. Na oração tem isso. A gente chama dentro da oração de adoração. Isso deve conter dentro da tua oração. Tu vai ter que separar um momento para glorificar a Deus. Eu faço isso quando eu vou iniciar minha oração. Eu começo dizendo que Ele é lindo,
que ele é santo, que ele é poderoso, que ele está sentado sobre o seu trono, que ele governa toda a terra, que a minha vida depende dele, que sem ele eu não sou nada, e eu vou desenvolvendo na adoração. Isso é adoração, é render a ele graça, render a ele glória, porque ele é digno, ele é poderoso, ele é santo, ele é maravilhoso. Então, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, nessa parte você vai adorá-lo, exaltar o nome dele. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que significa isso? Jesus está ensinando que nós precisamos orar pelo avanço do reino de Cristo, ou pelo reino de Deus. Como que eu vou fazer isso? Né? Como que o reino de Cristo avança? Primeiro você precisa entender isso. Como que o reino dele avança? Conversão, novo nascimento. Quando o evangelho chega na vida das pessoas, o reino de Deus está avançando, porque está havendo conversão. Pessoas estão sendo salvas, assim que o reino avança. Então, como que eu vou orar na prática para que o reino de Deus avance? Orando por conversão, intercessão. Eu vou entrar no campo da intercessão. Por exemplo, o meu vizinho não é crente, e o nome dele é João. Aí eu vou orar, vou dizer, Senhor, salva o João. Que os olhos dele sejam abertos, que ele venha a ser salvo, que as cadeias que o prendem venham ser quebradas, que os demônios que o prendem venham ser destruídos, que as correntes venham ser despedaçadas, para que o teu evangelho chegue, que o coração dele venha a ser quebrantado, que como uma seta, como uma flecha, a tua palavra penetre no coração dele e ele possa, Senhor Jesus, ter os seus olhos abertos para a salvação, que ele venha se curvar diante de ti, que o teu Espírito venha dar ele um entendimento, a compreensão de que ele precisa da salvação. E você vai orando nesse sentido. Isso é intercessão. Você vai interceder. É o que Jesus está dizendo. Venha o teu reino. É o avanço do reino. Eu não vou explicar tudo, senão o vídeo vai ficar gigantesco aqui. Eu tenho uma série que eu falo sobre isso, falando sobre esses princípios da oração. Agora eu quero falar para você sobre pautas de oração. Você já sabe agora, né? Eu dei uma pincelada sobre a oração do Pai Nosso. Agora você vai aprender sobre pautas de oração. Como que eu faço? Eu vou explicar a você bem claro. Todos nós temos, vamos dizer assim, coisas que nós precisamos orar na nossa vida. E uma boa estratégia para você estruturar a tua oração é criar pautas de oração. Como que eu crio as minhas pautas? Antes de eu entrar nisso, eu vou explicar por que eu estou gravando esse vídeo. Eu fui orar de madrugada, eu vi muitas pessoas pedindo oração nesse canal aqui, pedindo oração por filho, por neto, pessoas dizem que estão sendo perseguidas, quase para morrer, não sei. Estão passando por situação difícil e me pediram oração. E eu fui diante de Deus e levei o nome dessas pessoas, né? Levei a causa dessas pessoas. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou dentro do meu coração que eu deveria ensinar para essas pessoas sobre pautas de oração, certo? Porque muitas das vezes as pessoas estão desesperadas e não sabem como orar. Então, nada melhor é você aprender a estruturar a tua oração. Que aí você vai ser mais objetivo, você vai conseguir orar com mais propriedade sobre aquilo que você está passando. Então aqui eu vou te ensinar sobre pautas de oração, certo? Como que eu faço as minhas pautas de oração? Eu tenho aqui, ó, não sei se vai conseguir ver, não vai dar para ver, peraí. Será que dá para ver? Não, a câmera não foca, para ver se dá para ver aqui. Não dá, é tudo amarelo, mas aqui, isso aqui é um bloco de notas, ali ó, apareceu agora. Mas aqui é um bloco de notas, tá vendo? Aqui eu tenho algumas pautas de oração. Essas pautas de oração que eu tenho aqui era quando eu estava num processo de libertação, de transformação. E eu vou ler para você aqui elas para que você possa entender como que eu fiz isso. Quando eu identificava algo na minha vida que eu precisava orar, alguma área na minha vida que eu precisava orar, eu anotava aqui, ó, nesse bloco de notas. Você tem um celular, você pode fazer isso. Aí o que eu fazia? Por exemplo, vou ler aqui, ó. Eu botei aqui uma pauta de oração. Pedir para que Deus me dê graça para viver o evangelho de maneira pura e completa. Isso é uma pauta de oração. Outra pauta de oração. Pedir ao Espírito Santo para me ajudar a me arrepender dos meus pecados. Eu anotava, tá aqui escrito. Outra. Pedir para o Espírito Santo me ajudar a me desapegar das coisas que me roubam dele. Aqui eu estava no processo da libertação com relação ao futebol. Eu era muito viciado em futebol. Flamengo, meu amigo, eu era doente. E hoje em dia eu não assisto mais futebol, porque eu botei como pauta de oração isso e fui orando até eu conseguir vencer. Pedir ao Espírito Santo para me ajudar a ter desejo por ele. Aqui era quando eu ia orar de madrugada e eu não conseguia, vamos dizer assim, ter um desenvolvimento na oração. Eu me sentia seco e frio quando eu ia orar, né? Eu não conseguia chorar, não conseguia me quebrantar. Hoje, todos os dias quando eu vou orar de madrugada, eu choro na presença dele. Mas eu foquei nisso. Pedi dele para que eu pudesse chorar na presença dele.
Por exemplo, não está escrito aqui, mas muitas das vezes eu, com pautas de oração que eu escrevia, eu dizia assim: Senhor, eu quero chorar na tua presença. E eu dizia: me dê lágrimas para chorar diante dos teus pés. Me dê quebrantamento no meu coração. Me dê um coração sensível. Me dê um coração quebrantado e contrito diante de ti. Pautas de oração. Eu estabeleci o que eu queria diante dele. Outra, pedir para o Espírito Santo me ajudar a ter determinação na busca por ele. Outra pauta que eu coloquei: pedir para o Espírito Santo me ajudar a me render totalmente a ele. Preciso meditar nas Escrituras para ter foco na oração. Preciso orar a palavra. Então eu estruturava pautas de oração. E eu faço isso ainda. Estruturo pautas de oração. Então aqui eu tenho tudo escrito, certo? Aí eu vou para o meu período de oração. Começo com adoração. Exalto o nome dele, né? Começo a dizer que ele é santo. Tiro um período para adorá-lo. Depois que eu termino de fazer isso, aí eu vou entrar nas minhas pautas de oração. E aí eu boto o celular na minha frente aqui, certo? E eu falo, eu cito aqui, ó. Tô aqui orando, tô dando um exemplo. Eu quero ser o mais prático possível para te ajudar com essa questão. Coloco o celular aqui, vou orar agora pelas pautas de oração. Aqui está escrito: pedir para que Deus me dê graça para viver o evangelho de maneira pura. Aí eu vou diante dele. Eu só escrevi para me lembrar. Aí eu tô aqui, eu vou diante dele: Senhor, eu te peço nesse momento, eu tô lendo aqui, ó, que o Senhor me dê graça para viver o teu evangelho de maneira completa. Me dê forças, Senhor. Aí eu já vou desenvolvendo sobre o que eu escrevi. Senhor, me dê forças para que eu possa viver o evangelho de maneira pura. Que eu não venha viver o evangelho pela metade, mas que eu venha viver o evangelho de maneira completa. Que eu não venha viver um evangelho contaminado, mas o evangelho que está de acordo com a tua palavra. Que a tua graça venha sobre mim e me capacite para que eu viva o evangelho em todas as áreas da minha vida. Aí eu ia desenvolvendo. Outra pauta de oração: pedir ao Espírito Santo para me ajudar a me arrepender dos meus pecados. Aí eu ia diante dele em oração, né? Tô aqui orando. Aí tá aqui a pauta de oração. Aí eu vou: Senhor, eu peço-te, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça e força para que eu me arrependa dos meus pecados. Eu tenho muitas falhas e erros, Senhor, que eu tenho visto em minha vida. E eu te peço, me ajude a me arrepender deles. Me ajude não somente a me arrepender, mas a abandonar esses pecados, Senhor. Pois eu sei que a tua palavra condena essas práticas. E eu reconheço que elas são erradas diante de ti. E eu te peço a tua graça, me dê da tua graça para que eu consiga me arrepender. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Me dê sensibilidade quanto aos meus pecados. Não me deixe ter um coração duro. Aí eu já entrava na questão da palavra. Hebreus capítulo 3, verso 13, se eu não me engano. Que não haja em nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí o que eu fazia? Tô aqui falando sobre arrependimento de pecado, orando, pedindo isso. Aí eu entro na palavra. Eu já ensinei isso aqui para você. Aí eu entro no fundamento da palavra, porque a palavra ela é um fundamento, certo? A palavra ela tem peso no reino espiritual. Aí eu tô orando: Senhor, me dê força para me libertar dos meus pecados, pois a tua palavra diz, aí eu cito o versículo, que não haja em nenhum de vós nenhum coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivo, mas que todos os dias nós sejamos exortados para que nosso coração não se endureça. Pai, não deixe o meu coração ser endurecido pelas práticas dos meus pecados. Eu te peço arrependimento. E eu ia nesse sentido. Você tá entendendo? Citava a pauta de oração, pegava um versículo que fala sobre isso e jogava em cima. Agora, para fechar com chave de ouro, eu lançava a oração em língua sobre isso, certo? Eu já ensinei isso aqui para você. Então eu levantei a pauta de oração diante de Deus, usei um versículo para sustentar isso que eu estou orando, e aí, para fechar, eu jogava a língua em cima. Então vamos lá, vamos fazer na prática. Eu quero ser o mais prático possível. Vamos pegar aqui a pauta de oração com relação ao arrependimento. Estou orando aqui: Espírito Santo, me ajude a me arrepender dos meus pecados. Por exemplo, no passado, eu era escravo da pornografia. Senhor, eu sei que a pornografia é pecado. Esses vídeos imundos que um dia eu fui escravo, eu reconheço que eles são errados. E eu não quero isso. Eu renuncio diante de ti esses pecados e eu não quero viver sobre isso. Pai, a tua palavra diz que nós devemos andar em santidade. A tua palavra diz em 1 Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu quero ser santo. Eu quero andar em santidade. Eu quero viver o que a tua palavra diz.
Aí eu já jogava as línguas em cima. Rossataka lubraside, zritskitira, makorosatabanda, lebrete, ortala, sete, levede garasuto, così levede ganzaro, ramanasi le canzoro, tu si deviarti, si tiendi, borrosadaiele, l'orto sotto le vidanzere, cassite, levede garasuto, cossete, levede ganzara, baratoro, così la brasse de ganzoro, tere ganzoro. Oh Espírito Santo, me dê força, pois a tua palavra diz, e eu ia nesse sentido. Pauta de oração, palavra, oração em línguas. Olha como isso aqui é uma coisa boa para você fazer. Entendeu? Eu nunca vi ninguém ensinar isso aqui. Nunca vi ninguém ensinar isso aqui. Isso aqui eu aprendi na prática. Com relação a orar a palavra, eu aprendi orando. Eu fui orando e o Espírito Santo me trouxe isso. Aí eu pensava, pô, se a palavra diz isso, por que eu não posso usar isso na oração? E eu começava a usar a palavra, orava a palavra. Levantava as questões que eu estava precisando diante de Deus, orava a palavra. E aí, quando o apóstolo Robson, que é o curso que eu aconselho você a fazer, ele me ensinou sobre orar em português e depois liberar as línguas sobre aquele assunto. Aí eu comecei a fazer isso, eu acrescentei isso à minha oração. Pauta de oração, palavra e oração em língua em cima. Eu fui alcançando a libertação. Hoje em dia, o meu problema no passado era a pornografia. Hoje em dia eu não assisto mais pornografia. Não tenho problema mais com isso, certo? Eu uso meu celular e eu não tenho problema em assistir pornografia aqui. Esse celular que eu troquei, nunca assisti pornografia nesse celular. Nunca, porque o Senhor me libertou. Entendeu? Ele me deu força, ele me fortaleceu no meu espírito. Mas agora eu nunca baixo a guarda. Também você não tem que ser falto de entendimento, né? Não é só porque você alcançou a vitória sobre o seu pecado que você vai baixar a guarda pro pecado. Não, eu tenho a minha vigilância, certo? Eu fujo da aparência do mal, eu tenho um controle sobre isso. Eu não sou mais tentado a cair nisso. Mas eu me mantenho, vamos dizer assim, resguardado para que esse pecado não venha me atingir e me derrubar. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje falando sobre pautas de oração. Falei várias coisas. Falei sobre a oração do Pai Nosso. Expliquei um pouquinho sobre isso. Entrei nas pautas de oração. Você precisa fazer pautas. Procure na sua vida o que você está precisando mudar. E escreva. Não precisa fazer um textão. Escreva algo pequeno que vai te dar um entendimento do que tu quer falar. E vai fazendo as pautas de oração. Vai fazendo as pautas de oração. E quando você for orar, você está lá com 15 pautas de oração. Vá falando sobre elas. Cite a primeira e ore. Cite a segunda e ore sobre ela. Cite a terceira, ore sobre ela. E quando você for orando, procure versículos que deem base para aquilo que você está orando. Pauta de oração. Aí você vai usar a palavra. E se você já é batizado e fala em línguas, libere as línguas sobre isso. Isso vai potencializar a tua oração, vai potencializar a tua libertação e vai potencializar o teu crescimento espiritual muito mais rápido. Amém? Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, compartilhe com alguém. Deixe seus comentários aqui embaixo para me saber se isso aqui está te ajudando ou não. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.